Fala aí pessoal, tudo certo? Começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José. Tudo certo por aí, galera? Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante e que impacta a vida de todas as pessoas na sociedade. Ninguém escapa dessa. É o orçamento público. O que é o orçamento público municipal, hein? Como será que os recursos são arrecadados e como eles são distribuídos para as áreas específicas da sociedade? Quem ajuda a gente a debater esse e outros pontos são os nossos entrevistados. O técnico legislativo Rafael Hoffmann e o educador financeiro Guilherme Bittencourt. No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor, como sempre, foi ouvir a população da nossa cidade, né? O que será que as pessoas sabem sobre o orçamento público e, para além disso, como será que as pessoas planejam o próprio orçamento familiar? E para fechar, a atividade legislativa também fica por aqui. O Tá Ligado já começou. Vem cá comigo. Você sabe quais são as principais ferramentas orçamentárias usadas pelo poder público? Algumas siglinhas aí para vocês. PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, Lei Orçamentária Anual. Muita coisa, né? Muita coisa. São siglas que, na prática, têm um grande significado e interferem diretamente na vida de todo mundo, porque definem os rumos e as aplicações do dinheiro público. Esse é o tema do Tá Ligado de hoje. E para participar dessa conversa, nós temos aqui os nossos entrevistados, o técnico legislativo Rafael Hoffmann e o educador financeiro Guilherme Bittencourt. Pessoal, obrigado pela presença, bem-vindos. Imagina, obrigado vocês pelo convite. Muito obrigado, é um privilégio também estar aqui com vocês. E Rafael, a gente já começou o programa citando algumas dessas siglas, né, que são quase códigos às vezes, né, Thiago? Para quem é leigo, como eu no caso, e você consegue explicar para a gente de que forma a gente consegue entender, né, dar um primeiro passo para entender o que é cada um desses tópicos. Vale só reforçar que o Rafael manja muito disso porque ele trabalha aqui na Câmara Municipal, então ele lida com isso diretamente todos os dias, né, Rafael? Exatamente. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que são 3 leis, né? São 3 leis diferentes. Então, a PPA, o Plano Plurianual, é a primeira lei. Depois dela vem a LDO e a LOA, né? O Plano Plurianual é uma primeira lei. As 3 são de competência exclusiva do poder público, do executivo, do poder executivo. Portanto, no âmbito municipal, cabe apenas e exclusivamente ao prefeito elaborar esse projeto de lei, que depois é encaminhado para a Câmara, né, que vai fazer a análise desses projetos, desses 3 projetos. Tá? Então, no caso da PPA, do Plano Plurianual, na verdade é um projeto bem amplo, de médio prazo, né, porque ela tem vigência de 4 anos, elaborada uma vez a cada 4 anos, né, e, na verdade, ela contempla os objetivos, as diretrizes, as metas a serem atingidas pela administração pública ao longo desses 4 anos. É uma visão abrangente de em que direção a administração pública deve caminhar ao longo desses 4 anos. Então, ela é elaborada no primeiro ano do mandato do prefeito, ela vai viger pelos outros 3 anos seguintes e vai pegar ainda o primeiro ano do prefeito subsequente. E aí vai ser elaborada uma nova lei, uma nova PPA. A LDO e a LOA são 2 leis anuais, então elas são elaboradas anualmente, cada uma em um momento. Primeiro vem a LDO, né, que chega para a gente pelo menos 8 meses antes do fim do exercício, ou seja, 8 meses antes do fim do ano, pelo menos, e ela deve estar pronta na mesa do prefeito até o recesso de julho, né? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma previsão das expectativas da administração pública com relação ao orçamento para o exercício seguinte, ou seja, para o ano seguinte. Então, onde é que devem ser manejados esses recursos, onde é que eles devem ser melhor empregados, quais são as metas para o ano, especificamente para o ano seguinte, né, os objetivos a serem atingidos, os setores que demandam maior aplicação de recursos, né? E, finalmente, você tem, por último, mas não menos importante, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que chega para a gente, né, aqui no município de São José dos Campos, até o dia 30 de setembro e deve estar concluída, né, o processo de votação até o dia 30 de novembro. Ali sim, ali você tem o orçamento público municipal
especificado item por item, cada centavo que será gasto, onde será gasto, né, especificando a receita que o município entende que ele vai ter no ano seguinte, né, com repasse do governo federal, repasse do governo estadual, receita oriunda da tributação, dos impostos, taxas e contribuições que são de competência do município e onde esses recursos serão aplicados. Perfeito. Muita coisa, é denso, mas seria interessante que as pessoas conseguissem entender um pouquinho, porque a gente está falando aqui de dinheiro público, ou seja, é dinheiro de todos, mas a gente nem sempre leva isso em conta, até porque, vou até ampliar um pouquinho a nossa conversa aqui com o Guilherme agora, Guilherme, tem muita gente que não sabe lidar nem com o próprio orçamento, não é isso? Quem dirá o orçamento público? Como é que você, na sua vivência, analisa este momento atual da sociedade em relação à educação financeira? Exatamente. Quando a gente vai ver, levantamentos recentes aí mostram que basicamente de 70% a 80% das pessoas têm o nome aí contemplado no Serasa, digamos assim. Então é bem complicado, tá? É um assunto bem alta, né? Bem em pauta. E onde a gente vê a extrema importância da gente olhar para dentro da nossa vida pessoal e ter resultados a partir de então, né? E a gente vai falar, consequentemente, de sociedade, a gente melhorando a nossa vida, né? Ao mesmo tempo a gente consegue, nós mesmos, proporcionar melhores oportunidades e possibilidades para os outros, né? E por falar em controle financeiro pessoal, muitas pessoas chegam para a gente sem saber exatamente qual que é a diferença, por exemplo, de um salário líquido para um salário bruto. Ou seja, a hora que eu vejo que tem um problema onde a pessoa não sabe exatamente nem quanto ela ganha, como que eu vou ver quanto que eu gasto, né? Qual que é o ideal? Né? E são descontos que vêm ali justamente por direitos e deveres do trabalhador, exatamente, né? Então é complicado. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos incluir mais gente aqui na nossa conversa, porque vocês viram que o papo aí envolve a galera toda, né? Vamos para fora do estúdio lá com o repórter Vitor Krigor e ouvir o que os moradores de São José têm a dizer sobre o assunto do programa de hoje. É o Tá na Rua, olha só. Chegar no fim do mês com as contas no verde nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes falta dinheiro para aquela coisinha que tá nos chamando a atenção e a gente não consegue se dedicar. Por isso no Tá na Rua de hoje eu vim aqui perguntar pra galera onde elas acham que o município precisa colocar mais dinheiro. Mas não para por aí não, eu também vou perguntar para elas sobre o orçamento doméstico. Será que elas estão administrando bem o dinheirinho delas? Será que tá dando para fazer aquela viagem dos sonhos, comprar um apartamento, trocar de carro? Sei lá, vamos ver, hein? Bora lá. Rogério, me diz uma coisa, olhando para a cidade, o que você acha que precisa ter mais investimento? Acho que saúde e transporte, né? Porque a saúde deixa muito a desejar. O transporte, você pega um ônibus, você fica 50 minutos, né, num ônibus em pé, apertadíssimo, né? Então precisa investir nessas áreas. Roberto, me diz uma coisa, o que você acha que precisa de mais investimento na nossa cidade? Educação. Eu acho que é o primordial, que vai começar a base para uma coisa que tenha futuro. Então, educação eu acho que é primordial. No bairro onde eu moro, eu sinto uma necessidade do zeladorismo, assim, de calçadas, locais públicos. Porque sou mais velho, eu acabo dando como referência países do leste, do Oriente, em que eles investiram em educação comercial, em educação caseira, educação para a criançada sobre economia doméstica, e isso mudou o país em 10, 15 anos. Então é fundamental. Primeiro eu anoto tudo, isso daí já é um hábito já que eu tenho desde mais moça, né? De anotar tudo o que entra e o que vai sair, as contas, né? Água, luz, né? Compra, esses gastos primordiais e depois ao passeio tudo. E no final do mês você olha e você diz, isso aqui foi bacana, isso aqui não foi legal, isso aqui eu podia ter economizado. Sempre deixar uma economia para uma emergência, um remédio, né? Alguma eventualidade. Como que você costuma planejar o seu orçamento para conseguir fazer aquilo que você tem vontade? Então, o planejamento vai ali, né? O que eu vou ter no próximo mês para gastar. Não existe hoje não existe assim, vai ser assim, ou vai ser desse jeito, ou vai ser daquele jeito. É assim, é o que eu vou ter ali no meu bolso para eu poder gastar. Você está planejando como se planejar, então? É a minha realidade, né? Não dá para mentir. É o que eu tenho disponível, é o que eu vou utilizar. Se você não faz um equilíbrio e não se prepara para o imprevisto acontece. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa, e se você não tem recursos para isso, acabam tendo esses buracos na economia que acaba danificando a economia do lar, da comunidade, de todo mundo.
Eu não sei não, hein? Eu fiquei com a sensação de que a galera tá administrando o dinheiro delas bem no olhômetro. Sabe quando a gente vai fazer aquela receitinha e só dá uma conferida pra ver se tá igual quando deu certo? Eu fiquei com essa sensação, e vocês? Mas eu não vou embora sem fazer a minha clássica pergunta pros meus queridos apresentadores. Titi, você voltou de férias, quero saber, o dinheiro deu certinho até o fim? Conseguiu fazer o que era planejado? E Marvin, outra pergunta pra você. Qual é a dica que você dá pro Corinthians equilibrar a renda deles? O Renanzinho aqui, ó, nosso cinegrafista, diz que não tá nada bem. Confirma pra gente. Falou, até a próxima. O Vitor é maravilhoso, minha gente. Vai você primeiro. Ó, como o Corinthians equilibrar as dívidas dele, ó, se eu descobrir como equilibrar as minhas, eu mando o case de sucesso pro Corinthians. Manda o passo a entendeu? passo, a receita de bolo, né? Agora sim, Vi, voltei de férias, de fato. Eu sou uma pessoa muito planejada. Eu guardo dinheiro, eu tenho essa preocupação com o lado financeiro. Mas eu sei também que eu falo de um ponto de privilégio até, né? Porque é muito bonito na prática, até ampliar isso aqui pro Guilherme, de falar pra galera que, tem que guardar dinheiro, você tem que se planejar e tá. Então o ideal seria se você guardasse X% do quanto você ganha, investir X% e gastar, sabe essas continhas aí que vão sempre por porcentagem. Mas a gente sabe que na prática a vida do brasileiro não funciona dessa maneira. E tem muita gente, igual aquela moça que a gente assistiu ali, que tá planejando se planejar, sabe aquela coisa é o famoso vai na raça. Isso. Né? Como é que a gente lida com isso? Porque, de fato, seria lindo se todo mundo conseguisse ter esse privilégio de guardar dinheiro e se planejar, mas nem sempre é possível, né? Certo, nem sempre é possível. Porém, tem um levantamento também muito interessante que a gente faz dentro da empresa, que é o seguinte: basicamente 70% dos nossos alunos, eles conseguem guardar aí aproximadamente 50% sim dos seus recebimentos. Só que isso por não ter uma visão macro, né, e fazer uma gestão ativa, uma boa gestão sobre recursos, tá? Então, sim, primeiro a gente vai sempre direcionado para os gastos, só que a gente sempre tem que ter junto um pilar, que são 3 litros, que a gente fala que é o famoso CIF com C, né, que é de controlar, aprender a investir e aprender a fazer mais grana. Então, quando a gente alinha esses pilares, não tem como dar errado, né? Lógico, o tempo e a intensidade vai fazer diferente de um para o outro, né, de um caso para o outro. Mas sim, tem algumas regrinhas que, cara, não tem como fugir, né? Quando a gente vê que, beleza, eu sei quais são minhas contas, eu sei que são contas fixas, eu sei que são prioridades ali na minha vida, eu preciso honrar com elas. O salário tá dando bem rente, então beleza, eu sei que eu preciso fazer mais grana, né? E aí é onde entra até baixar um pouquinho o ego às vezes, né? E acabar fazendo renda extra. Muitas vezes renda extra é vista ali com maus olhos, mas na verdade é o que vai tirar e vai proporcionar você a fazer novas realizações, né? Igual tá vendo algumas pessoas aqui, é muito legal falando sobre isso, que o orçamento tá dando certinho, né? Daí pergunta se viajou, não tem como, né? Não faz sentido ali na realidade atual, mas é onde a gente vê que a viagem em si, ela tem que servir como uma espécie de investimento. A viagem não é o dinheiro que você vai ter para diversão, a diversão ela vai ter num planejamento mensal. Tá, pode ficar no prazer imediato, né? Exato. Uma viagem ela vai ser planejada, ela vai ser estruturada. Vai ser você guardar uma grana para fazer aquilo, para você fazer isso dentro de uma saúde financeira. Tá? Do contrário, vai ser sempre aquela famosa corrida dos ratos de trabalhar e pagar conta. Quando você faz alguma coisa, você está se endividando para estar realizando aquele sonho e volta daquela viagem com uma dor de cabeça. Então é complicado. Existe e é necessário esse passo a passo. Às vezes estoura o orçamento, às vezes estoura o tempo do bloco, né, Thiago? Eu vi que o Vitor aqui no nosso ouvidinho, que além de repórter é nosso diretor. Exatamente. Tá na hora de ir pro intervalo. Galera, eu vou interromper rapidinho aqui um pouco o nosso papo, porque tá na hora de ir pro intervalo, mas espera aí que a gente já volta, hein? Já estamos de volta com Tá Ligado na Cidade, hoje falando aqui, né, de planejamento financeiro, de orçamento público, e isso sempre interfere ali nas nossas finanças do dia a dia, a gente já respondeu, mas quero perguntar agora aqui, ó, para nossa intérprete de Libras, Ana Furtado, faz só o que sim e o que não. Tem planejamento financeiro na tua vida também, Aninha, ou você tá vivendo a Deus dará? Olha, eu que não sei Libras entendi que sim. É sim, é sim, é sim. Ó, bonito, hein? Bonito, gostei.
Muito importante para todo mundo, para da sociedade. Não é Exatamente. furtado também. É um exemplo pra gente. Vamos de informações legislativas aqui, então. O governo federal incluiu no novo Plano Nacional de Educação, o PNE, uma meta para investimento público na área. O PNE é um projeto de lei com as metas para a educação para a década seguinte. Ou seja, a cada 10 anos, o governo federal precisa rever o Plano Nacional de Educação e determinar objetivos, diretrizes e estratégias. A lei atual, composta por 20 metas, foi aprovada em junho de 2014, mas o país não cumpriu totalmente nenhuma meta. Já a nova versão só vai passar a valer quando for aprovada em definitivo pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República. A meta prevê atingir o equivalente a 7% do PIB, o Produto Interno Bruto, até o 6º ano de vigência do plano e 10% até o fim dos 10 anos. Além disso, também está prevista a ampliação do acesso de indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais a todos os níveis de educação escolar. Todo o novo plano tem 18 objetivos para a educação no Brasil. E de volta então aqui no estúdio, os nossos entrevistados de hoje, educador financeiro Guilherme Bittencourt e o técnico legislativo Rafael Hoffman. Eu vou mandar agora para o Rafael. A gente, até lá no primeiro bloco, eu estava falando a respeito de tudo que é debatido na Câmara Municipal, esse planejamento. Você disse, vem do Executivo, mas precisa da aprovação do Legislativo para que tudo isso seja posto em prática. E a gente teve também a participação da galera na rua. A população também pode, de certa forma, palpitar e exercer o seu papel de cidadão ali ativamente nessas decisões, ou é uma coisa distante da comunidade? Eu diria que não só pode, como deve, né? Então, a Constituição Federal preza pela construção do orçamento público participativo. E dá cada vez mais, até pelo princípio democrático que rege o Estado brasileiro, dá cada vez mais possibilidade do cidadão manifestar a sua vontade. Aí, no município de São José dos Campos, não é diferente. Então, a lei orgânica do município determina que nessas leis orçamentárias sejam dadas audiências públicas justamente para ouvir a população, explicar mais ou menos o orçamento em si, como que vai funcionar, quais vão ser os setores que vão receber maior aporte de recursos e possibilitar a reivindicação da população, possibilitar a manifestação de grupos sociais. Então, é uma previsão que a lei orgânica do município estabelece, né? Ao longo da elaboração dos projetos de lei, a Prefeitura Municipal dá várias audiências públicas pelo município, em vários bairros do município, e quando o projeto é trazido aqui para a Câmara Municipal, nós também realizamos uma audiência pública aqui na Câmara, trazendo também todo mundo, queremos ouvir, né, para a construção desse projeto. Os vereadores querem ouvir para entender se vão fazer algumas mudanças, se não apresentar emendas ao projeto. Gente, agora uma pergunta que serve para os dois, né? A gente planeja para executar e para dar certo, né, Tiago? Mas às vezes pode acontecer ali um problema ou outro durante essa execução. Quando tem esse problema, quando acontece algum problema, Guilherme, no orçamento familiar ali, no individual, o que a pessoa pode fazer como que a pessoa tem que agir, na verdade, diante de um problema? Planejei aqui fazer tal coisa, pode ser a viagem, ou então, sei lá, a troca do carro, ou qualquer coisa. Aconteceu o problema, e agora? Exato, até mesmo com relação, né, vamos falar de imprevistos mesmo, assim como o senhor falou na rua, que eu achei sensacional, tá? Primeiro a gente tem que levantar isso em pauta. Beleza, colocou em pauta, então vamos planejar para isso, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal que todo mundo fizesse. Enquanto não aconteceu o imprevisto, eu faço sobrar uma grana e todo mês eu acumulo porque eu sei que uma hora ou outra vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, o que vai acontecer e quanto que vai custar, mas imprevisto é previsto, tá? Show, aconteceu o imprevisto, para eu não me endividar em cima desse imprevisto, eu tenho tempo ainda até o final do mês, eu consigo reduzir os custos com alguma coisa e projetar para esse imprevisto? Não consigo? Beleza, bora fazer uma renda extra, entendeu? Consigo fazer um bico aqui de final de semana, consigo vender alguma coisa na rua, alguma coisa para alguém, tem coisa em casa parado ali, tem um levantamento do LX muito interessante, que a gente tem em média ali em torno de uns R$3.000 parados, às vezes em casa, eletrodoméstico, eletrônicos, que a gente não usa mais, tá? Pega e vende, entendeu? Vou sentir falta, não tem problema, daqui uns 2, 3 meses eu pego e compro de novo, se for o caso, tá? Mas é sempre focado em não se endividar, e melhor das situações, prever antes, não prever quanto nem quando, mas prever tendo ali uma reserva para isso. Rafael, a gente falou a respeito de como as pessoas podem agir quando
o imprevisto acontece no orçamento familiar, mas o orçamento público, de alguma forma, prevê esse tipo de situação? Prevê imprevistos? De uma certa forma, de uma forma geral, sim. Tá? Então, o orçamento público pode contar também com uma reserva para eventuais situações, né, de calamidade ou que exijam, né, alguma resposta para uma situação não prevista. Isso pode acontecer. Tá? Então, esse dinheiro fica lá, ele fica separado, fica disponível para ser utilizado nessa situação. O que pode acontecer, caso não exista esse dinheiro ou a verba contingenciada não seja suficiente, é você ter a abertura de créditos extraordinários ou créditos suplementares, o que pode envolver manuseio de dinheiro, quer dizer, dinheiro que era destinado para uma finalidade acaba virando para uma outra finalidade, ou o que você pode ter também é o empréstimo. Então, um município que toma crédito ou de uma instituição financeira, o BID, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou então do Estado de São Paulo ou da União. Ele também toma dinheiro emprestado para também enfrentar essa situação, caso ele não disponha de um caixa próprio para isso. Você falou a respeito da participação da população, que é inclusive incentivada, mas em que momentos que essa população pode participar ativamente? Tem que acontecer um encontro, uma assembleia, algo do tipo, ou a qualquer momento a população pode entrar em contato com a Câmara Municipal ou com o Poder Executivo, de certa forma, para tentar mostrar ali o que ela está pensando, quais são as demandas? Olha, o ideal realmente é quando a gente abre os editais, são abertos os editais para o chamamento para essas audiências públicas. Nesse momento, toda a administração está voltada justamente para ouvir a população. Então, eu diria que é o melhor momento para que isso seja feito. É claro, se o cidadão deseja fazer isso em um outro momento, na Câmara eu posso assegurar que ele é muito bem-vindo a fazê-lo, ou na Prefeitura também. Mas eu diria que os momentos ideais são esses, que toda a infraestrutura está montada justamente para atendê-lo, né? E colocar isso em ata e levar isso adiante. Infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigado a vocês dois pela presença e pelo compartilhamento aí de informações muito valiosas, com certeza, né, para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Mas hora de mais um intervalo aqui no Tá Ligado, né, Thiago? Continua aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar com os trabalhos da Câmara Municipal no quadro Atividade Legislativa. Até já. Já estamos de volta com Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. E nesse último bloco, tá na hora da gente falar sobre os trabalhos do Legislativo aqui na cidade. É isso então, vamos então para o nosso quadro Atividade Legislativa. E quem traz as informações pra gente é o nosso colunista, Lucas Guerra. Fazer a troca aqui. Agora voltamos sim, com a mão direita. Acertou a mão, né? Para quem tá em casa entender, né? No último programa, o Thiago questionou por que eu falei que o Marvin tava me cumprimentando com a mão esquerda. Vocês estão tentando se entender nessa mão aí, que mão que cumprimenta, que não sei o quê. Ó, vamos para o assunto de hoje aqui, Guerra. Hoje a gente tá falando de orçamento público e indiretamente, mas diretamente também, né? Porque não tem como uma coisa desvincular da outra, da galera lidar com o orçamento dentro de casa, né? E seja no setor público ou ali mesmo na vida particular das pessoas, o poder legislativo tem que ficar meio de olho para ir lidando com a situação da sociedade, né? Então, de que maneira que a Câmara Municipal está de olho nisso tudo, hein? Olha, eu posso citar a Câmara no estudo, primeiro na questão da conscientização, né? Os vereadores sempre batem nessa tecla da necessidade de campanhas educativas. Quando a gente pensa orçamento e finanças, eu achei interessante o que você falou, né? Porque não basta só a gente pensar no orçamento da cidade, a gente tem que pensar no nosso orçamento também, né? Sim. Eu sei que são coisas, é difícil comparar um orçamento de uma cidade que são milhões com o nosso, né? A gente tem tanto dinheiro assim, queria eu ter o orçamento da cidade, né? No meu banco, mas eu não tenho, mas indiretamente acho que conscientização é o principal. E um outro ponto muito importante que os vereadores sempre defendem é a necessidade de participação popular. Inclusive, na lei orgânica,
do nosso município, está determinado que na construção das nossas peças orçamentárias, a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que a LOA é o que de fato define o orçamento da cidade, a LDO é um estudo prévio, né? É necessário para essas duas propostas que haja audiência pública, ou seja, justamente para que a população participe efetivamente dessa construção, de como vai ser destinado o dinheiro que vem dos nossos impostos. Então a população pode participar, inclusive, indicando necessidades de investimentos em qualquer área, ou seja, a população pode pedir, poxa, eu preciso de um hospital nesse bairro, está faltando UPA, está faltando uma quadra poliesportiva no meu bairro que não tem. Às vezes uma unidade policial, meu bairro está com muito índice de criminalidade ou não. Independente, a população participa desse debate. E é uma lei, é obrigação do poder público realizar esses debates. Então, sempre existem duas rodadas de audiências públicas, né? Primeiro, a prefeitura faz uma rodada de audiência em todas as regiões para construir essas peças orçamentárias. Depois de pronto, o projeto é enviado à Câmara. A Câmara analisa e aí a Câmara chama uma audiência pública agora do Legislativo para que a população analise o projeto final. Ou seja, a população foi lá e participou, indiquei isso, indiquei aquilo. Será que isso foi incluído ou não? Sim. Então a Câmara tem esse processo de, antes da lei ser aprovada, tanto a LDO quanto a LOA, levar a população para fazer uma análise de perto da peça orçamentária, inclusive tem sempre uma apresentação ali sobre como que vai ser construída e debater. E pedir novamente, inclusive na audiência da Câmara, se a população ainda pedir algo que de investimento para ser incluído nessas peças orçamentárias, é possível que os vereadores consigam incluir a partir de emendas parlamentares que são colocadas no dia da votação. Também existe um processo de emenda, ou seja, a população participa efetivamente da construção do orçamento da cidade, e isso é lei, e isso é defendido pela Câmara, que cumpre o seu papel de sempre, não só incentivar as audiências públicas da Prefeitura, mas também realizar uma audiência própria para isso. E posso fazer um puxão de orelha? Claro. Todo mundo que está em casa, muitas vezes, a participação da população fica aquém do que a gente espera. A gente quer que mais pessoas participem, né? Façam valer o seu direito a indicar. Se o poder público não conhece onde precisa de investimento, ou seja, a população indicar, como que a gente também vai conseguir fazer essa parte? Então a população precisa estar presente e participar. Excelente. Então quer dizer, tanto o poder executivo quanto o legislativo abrem espaço para que a população possa participar efetivamente. Então tem que ficar de olho aí, né? No site, nas no redes site sociais. da Câmara. Inclusive a Câmara sempre monta, tanto para a LDO quanto para a LOA, um hot site no site da Câmara. Então sempre que está chegando ali o final do primeiro e o final do segundo semestre, que essas duas peças orçamentárias são votadas nesse processo, né? Na última reunião de Câmara do primeiro semestre, muitas vezes na última do segundo semestre. Então bem próximo dessa data, a Câmara cria um hot site, inclusive nesse hot site é possível deixar uma sugestão online diretamente para os vereadores, ou seja, mais condição ainda de participar. Não posso ir para a Câmara? Vai lá, manda uma sugestão online. É isso. Perfeito. E quem tiver na internet aí, ó, vai pro site, depois vai pro YouTube para rever este e outros programas da TV Câmara São José. Pessoal, nosso tempo acabou, a gente já vai indo, mas a gente se encontra na semana que vem e também na internet. Com certeza. Tchau. Tchau, gente.